Eu me lembro muito bem que a minha história não começou comigo. E quem sou eu para esquecer minha história? Meu vovô que já dorme na glória, o presbítero Rubens, que dirigia uma igrejinha lá dentro de Magé, dentro da roça na época. Tínhamos que andar para dentro do matagal, e quando nós chegamos à igrejinha de telha batida, chão de terra, banco furado, mas que glória que descia dentro daquela igrejinha. E o vovô, certo dia, sentado no quintal da casa dele, começou a me contar das histórias dele, de todos os testemunhos que ele tinha e passou por amor de Cristo. Facadas ele tomou por pregar o evangelho. Ele tomou até mesmo feitiçarias sobre a sua cabeça, mas em tudo Cristo foi com ele. Ele me contou como Cristo o levantou da feitiçaria do monturo, e como os demônios se revoltaram contra ele quando ele tudo abandonou para servir a Jesus, dizendo: se esse Jesus é maior, então eu quero servir a ele por toda a minha vida. O tanto de pedradas e humilhações que ele suportou. E eu tão pequeno, sentado no quintal, ouvindo meu avô me instruindo acerca da nossa história. Ele apontou o dedo na minha cara e disse: nunca se esqueça, meu neto, por toda a sua vida, que Deus me prometeu que a minha casa seria casa de profetas. O que Deus me prometeu não termina em mim. Continua em tu e nos teus filhos um dia. Sustenta a promessa nas tuas costas. E eu tão pequeno não entendi o porquê meu vovô já falava aquilo, mas ele sabia que pouco tempo lhe restava, então ele já entregava na minha pouca idade. Eu sei que da casa de promessas que Deus colocou na vida do meu avô, casa de profetas, se alastrou por dentro da casa do meu avô. A minha mãe se levantou como uma grande profetisa dentro da igreja em Belfor Roxo. Casou-se com o meu pai. Os dois dirigiram congregações e igrejas na antiga Saracuruna e depois em Marechal Hermes. E eu me lembro muito bem, voltando da escola, quando entrava a pastora Helena Raquel na minha casa devagarinho, voltando da escola, pastores, subia as escadarias procurando a minha mãe em silêncio. Ia na porta do quarto, abria a porta do quarto, e a minha mãe estava de joelhos dobrados na beira da cama, dizendo: Senhor, me ajude a suportar o peso e o sustento do propósito. Não me deixa ser um elo quebrado desta corrente, na promessa que tu fez para o meu pai. Eu lembro quando a minha mãe dirigia a consagração num bairro todos aqui conhecem, chamado Melhoral, ali em Guadalupe, para trás de Guadalupe. E a minha mãe saía de Ricardo de Albuquerque a pé, porque nós vivíamos uma situação financeira terrível. E minha mãe tirava muitas vezes da comida para comprar livro para a escola. Muitas vezes meu pai deixava de comer o bife na marmita para poder dar um ovo para mim e a minha irmã comer. A minha mãe, para economizar dinheiro de passagem, ela saía andando a pé quase 1h30, 2 horas de Guadalupe até o outro lado, para poder dirigir consagração. Eu sei que quem tem boa saúde andando, eu sei que eu já fiz esse caminho, demora 40 minutos, mas a minha mãe levava 2 horas, porque ela esteve em uma época onde o seu coração estava 3 a 4 vezes acima do tamanho normal. Ela estava a ponto de perder a própria vida, porque o coração já não estava mais suportando. E ela andava mais ou menos assim, como Davi sacrificando na arca: 10 passos, para respirar, 10 passos, para respirar, 10 passos, para respirar, para economizar dinheiro, para eu poder estudar, para poder pregar aos meus irmãos. Ela ia a pé dirigir a consagração, sentava na mesa e ofegante descansava enquanto as irmãs dirigiam. E ela profetizando milagres sobre a vida das pessoas, até que um dia Deus levantou aquela irmãzinha do cabelo branco, e como eu amo estas irmãs, que veio marchando, meteu a mão no peito dela e disse: hoje Jesus faz o que o bisturi não faz, receba um coração novo. A minha mãe, pastora Helena Raquel, naquele dia, ela pegou o saco de remédio, guardou no guarda-roupa e disse: vou deixar aqui, não tomo mais um remédio. Se Jesus falou, falou e ponto final. Quando Jesus restaurou a saúde dela, apóstolo, ela foi o mês seguinte na nossa sede, apresentou a caixa de remédio e disse: meus irmãos, Jesus curou o meu coração. O médico bateu a chapa, pastor, e o coração tinha voltado ao normal. Eu cresci debaixo de milagres, pastora Helena Raquel. Eu cresci vendo isso dentro da minha casa. Eu cresci vendo meu pai sem dinheiro, mas não largar a obra, ser fiel até o fim, ser fiel enquanto pregava a palavra aos meus irmãos, ser justo no meio do povo de Deus. Até que Deus me chamou e me convocou para a obra. Eu comecei a pregar, meus irmãos, não foi com 20 anos, 30 anos. Hoje eu tenho 32 anos. Mas como cresci dentro da casa de meu pai e de minha mãe, que sempre estiveram na igreja, comecei a pregar com 8 aninhos de idade, com a minha mãe me dando oportunidade, lá em Jardim Gramacho, em um culto de quintal que fazíamos, e hoje é uma igreja, na casa de uma irmã, na parte de trás do quintal. Eu me lembro até hoje a primeira ministração que eu preguei, com a minha mãe me olhando e me instruindo acerca do que eu deveria falar. Eu comecei agradecendo a oportunidade, terminei saudando com a paz do Senhor. Terminei cantando o hino: Jesus, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Preguei acerca da tempestade e Pedro sobre as águas. Me lembro até hoje, quando ele começa a afundar e Jesus segura as suas mãos, dizendo: rapaz, por que duvidaste? Por que não acreditou? Comecei a pregar com meus 8 anos, mas não parei de estudar. Terminei o primário, terminei o fundamental, terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar.
Eu saía da escola ou saía do trabalho e ia para pregações. Eu ganhava tão bem, oh Jesus, estava tudo tão às mil maravilhas. Estava tudo tão perfeito, eu dizia, está funcionando. É assim que eu quero. Tenho o meu trabalho, trabalhava, vocês conhecem, na Fundação Oswaldo Cruz. E trabalhava na parte de gestão da Fiocruz. Ganhava tão bem, tinha muitos amigos, contatos. E dizia, eu estou bem. Saio daqui com dinheiro no bolso, no final do mês vou pregar, está tudo certo. Deus me prometeu uma varoa. Na época eu comecei a namorar com a minha vaza, conheci ela lá dentro de Belfor Roxo. Até hoje eu volto para pregar na igreja dela, os irmãos brincam comigo, rapaz, você veio de outra igreja para levar nossa preciosidade para a tua. Eu disse, eu não, foi Jesus que colocou ela nas minhas mãos, ao meu lado. E nós começamos a namorar, oramos. E depois que nós começamos a namorar, noivamos, tudo certinho, bonitinho. E Deus começou a ministrar nos nossos corações, dizendo que tinha algo diferente conosco na terra. Irmãos, mas Deus nem esperou o casamento. Fui eu certo dia pregar a palavra de Deus. E Deus começou a usar os profetas dizendo, agora eu quero que tu só prega. Tu vai ficar só na minha obra. Eu te quero só rodando, pregando a minha palavra. Isto já tem 12 anos. Eu te quero só nos meus mantos de mistérios. Eu te quero envolvido só dentro desta nuvem. E eu bati pé no chão dizendo, é ruim, hein? Porque eu tenho dinheiro no meu bolso, tá tudo dando certo. Que palavra é essa que Deus disse que vai trancar a porta que Ele mesmo abriu? Deus, se é tu mesmo que está falando, eu vou fazer uma prova contigo. Para que crente vai fazer prova com Deus que testifica? Se em 3 dias isso era numa terça-feira, se em 3 dias essa porta trancar na Fiocruz, eu sei que é tu que está me chamando. Só que com carinho, irmãos, era impossível aquela porta trancar. Eu coloquei um impossível diante de Deus, porque a Fiocruz estava contratando pessoas para dentro. E se tivesse que mandar alguém embora, tinha umas 700 na minha frente fazendo um trabalho pior, dizendo, olha, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, tem da garagem, tem dali, tem de cá. Aí eles não vão me tirar, estou sendo elogiado, recebendo nota de agradecimento. Para que eles vão me tirar se eu estou recebendo até aumento e promoções aqui dentro? Passou a terça-feira, nada. Passou a quarta-feira, nada. Passou a quinta-feira, nada. Eu largava às 5 horas da tarde. Quarta, quinta, sexta-feira deu o terceiro dia. Às 4:30 da tarde, eu me lembro como se fosse hoje, sentado na minha mesa, a pastora Helena Raquel. Eu disse assim, tá vendo, era coisa da minha cabeça. Não é Deus que está chamando, já vai dar 5 horas, vai bater os 3 dias. Se fosse para mandar embora, mandava agora. Porque depois de agora é só segunda já passou os 3 dias. Na hora, eu só pensei, na hora que eu pensei o telefone toca. Eu olhei e falei, não acredito. Porque na mesma hora o Espírito testificou, aconteceu. Eu atendi e a voz do outro lado, trêmula, disse, sobe aqui no RH. Subi aquelas escadas dizendo, não é possível. Não é possível, não é possível. Quando eu cheguei no RH, a menina com papel na mão sem entender nada disse, eu não sei porquê, foram essas as palavras. Nas palavras dela, a ordem tinha vindo da presidência, mas olha como ela colocou as palavras. Tinha tanta gente para ir na sua frente, mas a ordem veio do alto. Vai ter que assinar o papel e a gente vai te pagar, vai embora, tu não pode mais ficar aqui. Eu não entendo o porquê, eu disse, não, eu já entendo. Deixa eu pegar logo essa caneta e assinar, que é Deus que está me chamando para um manto de mistério, eu não posso negá-lo. Encerrei as minhas atividades, peguei a minha mala, cheguei até a casa dos meus pais e disse, hoje Jesus me chamou para um novo manto de mistério. E comecei a trabalhar e a viver só na obra de Deus. E eu disse para minha noiva na época, que hoje é minha esposa, a Grazi, e falei, olha, Jesus falou isso comigo, está comigo? Ela disse, se Jesus falou, eu acredito no que Ele falou. Vambora que eu estou contigo. Eu lembro quando a gente entrou numa consagração da igreja de onde ela era. E até hoje a missionária irmã Carmen. Enquanto nós estávamos de joelhos dobrados, tinha 5 pessoas dentro daquela consagração. E a irmã Carmen, missionária irmã Carmen, já uma anciã, que Deus usa muito, nos chamou na frente. Apontou o dedo e é milagre, viva aquela irmã. E disse, enquanto eu orava por vocês, eu vi uma chuva de prata caindo na sua cabeça, rapaz. Só que não caía na cabeça dela enquanto não caía na sua. Batia na sua e resvalava na dela. E ela recebia porque caía na sua cabeça. Ali eu entendi que era a confirmação do que Deus havia feito. Só que eu precisava casar com a minha vaza. E quem casa quer o quê? Casa. Vou eu correr atrás de casa sem emprego, sem dinheiro. Eu, Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Vou subir um monte para orar. Subi, todos conhecem o Monte Horebe. Estou lá em cima orando, me gastando em oração e jejum. E dizendo, Deus, se tu falou, tu disse que ia fazer. Se eu morrer debaixo dessa promessa, chegar aí no céu, eu vou reclamar muito contigo. Eu vou dizer, tu me chamou e me deixou morrer no meio do propósito. Enquanto eu orava em cima do monte, dia por dia, certo dia, eu sozinho orando, frio, calor, chuva, sol, Deus do nada levantou um profeta em cima daquele monte. Quem aqui já foi na parte mais alta sabe o que estou falando. Veio de entre as pedras, mas pulou que eu não sei de onde. Botou o dedo na minha cara e disse, Deus me trouxe de São Paulo para cá. Eu não sabia o porquê, mas agora eu entendi. Assim diz o Senhor, eu garanto quem eu chamo.
Eu sustento quem eu coloco na minha obra. Abre a mão, servo meu. Hoje eu te dou casa. E não só te dou casa, eu vou mobiliar a sua casa. Ah, tu quer casar, né? Eu vou te casar. Sou eu quem vou te casar. E vai e faz a minha obra, porque a minha bandeira é a bandeira de vitória. Cheguei até ela e disse: minha filha, Deus disse que vai nos dar uma casa. Quando nós fomos resolver o mistério da casa, nós encontramos um terreno. Eu olhei para o terreno e, sem pensar, assinei. Depois que assinei, eu olhei para o terreno e falei: peraí, Deus falou de casa, aqui só tem terreno, e agora? Cadê a casa, Jesus? Cadê a casa, Senhor? Deus enviou o pedreiro sem cobrar nada. O pedreiro só disse assim: só vai botando tijolo aí que eu vou levantar tudo. Ele foi levantando, fez a casa. A casa ficou pronta depois que eu e ela casamos. Guarde isso que eu falei. Eu entrei na casa vazia e disse: Deus, tu disse que ia mobiliar. Preciso da mobília. Deus nos deu o fogão, a geladeira, a pia. Deus nos deu a mesa da cozinha, os 2 sofás, a televisão, o rec, o guarda-roupa, a cama. Deus construiu a nossa casa. Eu só ia vendo entrando e dizendo: entra porque é Deus que está mandando. Coloca ali, coloca lá. Em 1 mês e pouco a casa estava mobiliada. Nos mudamos para casa. Lembre que eu disse que até o casamento Deus ia dar, porque nós gastamos num casamento que era para ser de 25 mil, somente 1.000 e poucos reais. Casamos tudo bonitinho, lua de mel, aquela coisa bonita, viagem, tudo Deus deu. Só que como a casa ainda não estava pronta, fomos morar no quartinho onde eu morava na casa dos meus pais. Dormíamos num colchão no chão. E ali nós íamos orando e fazendo a obra de Deus. Saíamos para pregar o evangelho, e sempre debaixo da obediência dos nossos pastores. E a igreja nos ajudando e nós vivendo milagres. Entramos na nossa casa, passamos o nosso momento de dormir no chão, no colchão, de não ter nada. Eu lembro até hoje, se me permite minha voz a compartilhar, o primeiro prato de comida que nós comemos na nossa casa, tão gostoso, macarrão com salsicha, oh coisa gostosa. Foi o melhor macarrão de salsicha da minha vida, porque foi na minha casa, foi nos meus pratos, foi a nossa comida. Nós começamos a fazer a obra de Deus, viajando para cima e para baixo. 3 anos se passaram desse manto de mistério, mas as coisas se afunilaram de tal maneira. Permita-me colocar de maneira clara dentro da palavra. Eu preguei e falei a vocês até aqui que Deus prepara milagres antes de fazer milagres através de vocês. Deus flui através de vocês e que coloca na vida de vocês. Eu aprendi algo com a minha mãe e ela me disse: filho, nós não podemos dar vida se nós antes não tivermos vida. Não podemos fazer milagres se antes não tivermos um milagre em nós. Não se transfere unção se tu não possui esta unção. Então só poderemos transmitir aos irmãos se antes já tivesse na nossa vida. Meu Deus, tão novos já sendo tão apertados. Eu lembro de uma vez que alguém disse: não se tira azeite de azeitona pedindo azeitona, se tira azeite de azeitona amassando a azeitona. Ah, que Jesus começou a amassar gostoso, mas parece que trancou de todos os lados. Não tinha mais R$1 no bolso. Mas foi nesse momento de não ter mais R$1 no bolso que eu vivi os maiores milagres e mistérios das nossas vidas, que eu mais fui estruturado para estar na caminhada. Deus me disse: filho, te prepara. Eu preciso te estruturar. Para quê, Senhor? Para tu não te corromper com a unção que eu vou colocar na tua cabeça. Vou te estruturar para suportá-la. Eu falei: então, Senhor, estou contigo, faz o que precisa, mas a glória é sua. Eu lembro que apertou de tal jeito que nós não tínhamos dinheiro para quase nada. E eu lembro que um dia, não vou entrar em muitos detalhes, eu lembro que um dia nós fomos em uma igreja ministrar. Estava eu, a minha vase e um amigo meu no banco da frente. E eu cheguei no meu limite, porque todos têm limites. Eu desabafei com ele e falei: amigo, hoje eu passo a régua. Deus falou que ia me ajudar, Deus falou que ia fazer. Só que permita-me falar algo aqui a vocês. Foi no momento de mais alta tempestade que os discípulos perguntaram: quem é esse que vem andando sobre as águas? Eu sei que é nos momentos de maiores tempestades que às vezes a gente esquece quem é aquele que anda conosco no meio dela. Eles pregaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com Jesus, mas quando a tempestade soprou, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu vivi isto. Eu conhecia quem era Jesus, mas quando o vento soprou, cadê ele? Cadê ele? Quem é esse? Cadê ele? Não aguento mais. Tem dinheiro nem para comprar um sapato direito. Ando com os sapatos todos furados. Tem direito nem para comprar terno. Estou usando terno de 5 anos atrás, maior do que eu, já está rasgando, desbotado. Chego para pregar nos congressos, os irmãos todos alinhados olham para mim e dizem: é esse que vão botar para pregar? Tem nem dinheiro para cortar um cabelo direito. Eu lembro que as pessoas tentavam me ajudar, mas não conseguiam, porque quem tentava meter a mão entrava no mesmo manto. E por misericórdia eu dizia: não mete a mão no que eu estou passando, porque é mistério de Deus comigo. Tu quer viver a mesma prova que eu estou vivendo? Não é mistério para me matar, Deus está me preparando.
Eu lembro da minha mãe desesperada: meu filho, vem cá para pegar, vem cá para receber. Mãe, deixa Deus trabalhar. Se eu for aí, vai recair na tua cabeça. Porque se Deus estiver me dando, Ele vai tirar da tua mão, para tu não me entregar mais, porque Deus é quem está me provando nesse mistério. Deixa, mãe, deixa, pai. E pais veem os filhos sofrendo desse jeito. Como meu pai e a minha mãe suportou em lágrimas, mas eles entenderam depois de muito tempo o mistério. Eu sei que houve muita rejeição entre meus amigos e parentes e pessoas próximas, dizendo: que vida tu vai dar para tua esposa, rapaz? É isso que você tirou ela da casa dos pais dela, para fazer ela passar por isso? Eu me lembro de sentar na beira da minha cama, olhar pela janela e dizer: Jesus, é pedrada de quem devia estar me ajudando, é abandono de quem devia estar do meu lado, dizendo: vai, rapaz, que Deus está contigo. Parece que eu estou sozinho, não tem ninguém. Quem é que está comigo para chorar comigo? Eu me lembrei de uma palavra que o Espírito Santo me deu à noite, dizendo: ô meu filho, lembra de Davi derrubando Golias? Eu disse: eu lembro. Pois é, mas quem é de Israel que lembrava dele derrubando leão, urso? Palmas foi para Golias, não foi para leão nem urso. Quando ele se embrenhou com o leão, meu filho, não tinha ninguém para matar leão com ele. Não vai ter ninguém, meu filho, para orar contigo agora. Aprende a suportar, porque eu preciso te estruturar. E eu chorando, aguentando pedrada, perseguição de todo lado. Eu me lembro, na época de DVD, eu terminando de pregar, indo com meu DVD para a porta da igreja, ficando parado na porta da igreja, vendendo meus DVDs a R$10, dizendo: meus irmãos, leva meus DVDs. E as pessoas passando e dizendo: tá vendo? Deus chama para isso aí, para ficar mendigando na porta de igreja, para ficar tentando passar CD pirata na mão dos outros para poder pagar a conta. É para isso aí que Deus chama? De quem havia recebido momentos antes da parte de Deus através da palavra na boca do profeta, agora estava cuspindo no profeta. E eu dizia: Jesus é bom. Fechava a minha boca, chorava sozinho, dizia: Jesus é bom. Assim como Maria guardava para si, para testificar daquilo que Deus estava fazendo. Mas eu cheguei no meu limite um dia, indo para uma vigília em Imbariê. Eu lembro que um dia antes eu havia dito para Deus: não aguento mais, eu vou procurar uma porta de emprego. Eu vinha no caminho falando com elas que diabo também abre porta. Tu não lembra que foi o diabo que levantou Jesus no pináculo? Diabo também exalta e levanta. Eu lembro que no dia que eu falei: não aguento mais, uma porta se abriu na minha frente. E o empresário lá da Zona Sul disse assim: trabalha comigo, eu vou te dar tudo do bom do melhor. Tu vai trabalhar do meu lado, será meu secretário. Você vai andar comigo para todo lado. Eu vou te assalariar, não é mensalmente, semanalmente eu coloco o dinheiro nas tuas mãos. E eu, no desespero, disse: eu quero. Dei o sim para ele e fui pregar na vigília. Enquanto estava na vigília eu dizia assim: talvez essa seja a minha última pregação. Eu não sei se eu volto mais para o altar depois de hoje. Eu não suporto mais tomar pedrada de quem deveria me ajudar, tomar facada de quem deveria estar do meu lado. Eu não suporto mais ver minha esposa chorando pelos cantos, mas não entregar para mim porque ela está suportando calada, porque entende que Deus está fazendo. Eu não quero mais. E meu amigo tentando me dizer, meu irmão em Cristo, dizendo: mas é a propósito, meu amigo, mas é a propósito, meu amigo. Eu disse: cheguei no meu limite. Ele disse: Deus vai falar contigo hoje, se não falar, é porque tu deve entregar. Mas se Deus falar, tu continua. Eu: amém. Eu lembro que eu cheguei numa vigília, uma igreja como essa, sentei no altar, igreja gelada, ninguém dava um glória, ninguém sentia nada. E eu falei assim: também não estou nem mais aí para nada. Também não vou tacar fogo, não vou tacar lenha para ninguém colocar fogo na fogueira. Vou entregar o que tiver que entregar, vou embora para casa, ninguém sabe o que eu estou passando. Sentei no altar, aquele dia que a gente está revoltado com Deus. Deus tomou um vaso, veio até mim e disse: por que entrastes na porta que eu não mandei tu entrar? Hoje eu estou fechando aquela porta. Elas conhecem o vaso que falou isso. E digo mais: se tu entrar por outra sem a minha autorização, eu te mato e te trago para a glória. Escolhe, o que tu quer? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Eu, que não sou bobo nem nada, falei: não, quero viver. Me deu uma vontade de fazer a obra agora, Senhor Jeová, tu não sabe. Me deu um ânimo aqui, Senhor da glória. Eu digo isso desta maneira a vocês porque Deus sabe da maneira que deve falar conosco. Pensa que é só de passar a mão na cabeça que Deus vai te dar a palavra. Tem dia que Ele vai te carregar no colo e falar: vem, filha minha, hoje te dou consolo. E tem dia que Ele vai botar o dedo na tua cara e falar: para de birra e anda logo. Para de birra e caminha logo. Faz logo o que eu estou te mandando, senão eu te surro com a minha vara de correção. Mas eu não te perco para o Satanás, não te perco para o inimigo da tua alma, eu não te perco para o inferno. Quem entende isto, diga glória a Deus. Preciso caminhar com você dentro desta história. Eu me lembro quando eu me levantei daquela igreja. Que vigília foi aquela? Jesus, debaixo de glória e de fogo. Comecei a pregar de novo a palavra, mas lembra, ainda estava em aperto financeiro. Eu vivi algo aqui que todo mundo já viu na internet contando. Certo dia eu dentro de casa estudando a palavra de Deus. Acabou o gás do fogão enquanto ela fazia comida. Deixa eu perguntar, quem aqui já me ouviu falando esse mistério? Levanta a mão.
Alguns irmãos ouviram, olha lá. Já que a maioria não ouviu, eu conto a vocês agora. Segure aí quem ouviu. Permita-me contar quem não ouviu esse manto de mistério. Eu lembro quando ela fazendo comida, o gás do fogão acabou. Eu disse, Jesus, e agora eu não tenho R$1 para comprar outro bujão? Nem para pedir no fiado, nem para passar o cartão de crédito, senão vai dar recusado, vou passar vergonha. O que eu faço agora? Jesus, já está tarde da noite. Na hora o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Tu não pregou semana passada, Ezequiel profetiza? Pregar é fácil, vive aí agora. Abre a boca, profetiza. Aí eu peguei minha mão, levantei, quem aqui já ouviu sabe. E na coragem, na fé, disse, desças um anjo na cozinha agora. E em nome de Jesus, enche esse bujão de gás. Eu com fé olhei para ela e disse, liga minha vaza, vai vir fogo. Na hora que ela passou a mão no botão, o fogo não veio. Aí eu falei, Jesus, afeta pouca. Falei, filha, como tá tarde, vamos comer o pão dormido que tem aqui, vamos dormir. Amanhã eu tenho que pregar numa consagração. Chegando na consagração, os irmãos vão me ofertar, eu compro. Se ninguém me ofertar, eu vou na igreja e grito socorro. Mas eu não queria gritar socorro, porque sempre tem aquele que fala, tá vendo? Deus te chamou, mas agora tu tem que ficar pedindo para os teus irmãos. Irmãos, eu gritei, falei, profetizei, desça um anjo nessa cozinha. Eu não tô louco, tô eu e ela deitado no nosso leito, na nossa cama. 2 da madrugada, porque eu peguei o celular e olhei a hora que eu escutei isso. Eu escutei barulho de gente andando na laje assim, ó. E da laje desceu na varanda. Aí da varanda eu ouvi gente andando na cozinha como se fosse aqueles sapatos que batem no chão e faz aquele estalo. Eu saí correndo, levantei da cama, dei um pulo. Ela desesperou, assustou. O que foi, meu filho? Eu falei, tem ladrão invadindo a casa. A geladeira está vazia, mas é minha. O bujão está vazio, mas é meu, eu vou lá. Cheguei na cozinha, está tudo apagado, não tinha ninguém, pastor Helena, Raquel. Falei, Jesus, a prova é tanta que eu estou ouvindo coisa. Fui dormir de novo, pastor, deitei. Quando foi de manhã cedo, deixei ela descansando em casa. Saí em jejum, propósito, fui para a consagração. Estou eu sentado na cadeira, no cantinho. Estou eu de braço cruzado, a glória caindo na igreja. Eu dizendo, vou pregar vitória, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Vou pregar provisão, mas ninguém vive o que eu estou vivendo. Foi eu pensar, Deus tem esses mistérios. Vem outro vaso novo marchando no meio do povo de olho fechado. E o povo rodando e pulando no meio da igreja. E aquele vaso vinha de olho fechado assim, ó. Subiu de olho fechado ao altar. Veio até mim. A voz estranha, a língua estranha na boca do vaso aumentou e esticou. Estou indo para o final agora. A igreja entendeu o que Deus queria falar. E Deus disse na boca do vaso desta maneira: filho, já ligou teu fogão hoje? Eu pensei, pastor, não, para quê? Não tem gás. Porquanto eu ouvi a tua profecia, 2 da madrugada enviei meu anjo na tua cozinha, porque eu sou Deus de provisão. Lembra quando eu falei do monte que Deus disse, sou Deus que sustenta? Deu na boca do vaso de novo. Porque eu sustento aqueles a quem eu chamo, e minha bandeira é de vitória. Cheguei em casa correndo para ela e disse, liga o fogão, minha filha. Ela, por que comprou outro gás? Eu não. Deus falou que botou gás nesse bujão. Quando ela ligou, olha o fogo. Quer dar um glória gostoso? A gente fazia assim com o dedinho, o bujão vinha. Parecia que estava vazio mesmo. 5 meses com essa menina fazendo comida lá em casa, aquele bujão durando. Só terminou quando eu comprei outro e coloquei do lado. Aí tem gente que diz assim, pregador, por que terminou? Porque a provisão de Deus só vai até onde eu não posso. Quando eu posso, a provisão se retira. E hoje eu ouvi gente aproveitadora dizendo, sabe o quê? Então para que comprou? Por que não deixou continuar fluindo a água da rocha? Eu falei, não vou abusar do poder de Deus. Deus entrega até onde eu não posso. Mas eu não vou ficar vivendo de provisão, porque provisão é momentos, não é vida. Deus quer me entregar para ter, não é sobreviver, é viver. Lembra que eu disse? Eu lembro de quando eu andando com meu carrinho, eu tinha um Fordzinho K redondinho, andando com meu carro. Eu chamava aquele carro de índio. Me pergunto por quê. Eu vivia na reserva. Eu andando com aquele carro na reserva. Quantas vezes o carro capengava no meio do caminho, mas chegava. Onde eu fui ministrar numa igreja, eu vivi algo que eu compartilho com os irmãos agora, já indo para o final, finalizando. Aonde disseram, vem que a gente te abençoa, vem que a gente vai te dar. No final todos saíram, pastor Helena, Raquel foram embora, me deixaram aí minha esposa plantada na porta. O porteiro saiu, falou, não, já foi todo mundo. Toma aqui R$20 que a gente só tem isso, e era tão longe. E eu cheguei com ele na reserva. Falei, Jesus amado, nem o cartão eu tenho. E nem era época de Pix, ainda não tinha, para alguém mandar um socorro. Falei, vamos embora, botei os R$20. No meio do caminho o carro. Falei, Jesus, não me deixa sozinho aqui. Tá aqui ela de prova para mão, não tô mentindo. Eu botei a mão por cima do volante e disse, Jesus, manda um anjo, coloca a gasolina nesse carro. Quando começou a acontecer, eu falei para ela, olha para ver que eu não tô mentindo. O ponteiro começou a fazer assim, ó.
Cheguei em casa, andei a semana inteira com aquele negócio. Eu lembro quando Jesus me deu um carro. Só mais 3 e estou indo para o final, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Jesus falou assim, vou te dar. Eu lembro que eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, estou sem carro porque o que eu tinha quebrou. Ele falou, vou orar. Virou as costas e entrou para dar doutrina. Falei, meu Deus, nem para o meu pastor se tocar pelo que eu estou passando. Aí na semana, alguém chegou até mim e disse assim, vem até aqui, me ajude a escolher um carro para obra. Eu pensando que é para ele. Eu apontei e disse, esse aqui é bom. É bom mesmo? É. Me levou até lá em cima do escritório, tirou 20 mil, pagou, pegou o papel e falou, assina. Ela pegou a chave e começou a dar glória dentro da concessionária. Aí eu cheguei feliz pro meu pastor na outra, até isso aqui, pastor. Aconteceu, o carro novo. Ele falou, eu orei, meu filho. Deus é Deus de provisão. Deus te abençoe, tu és uma bênção, continua fazendo a obra. Com esse mesmo carro, falei que era 3, agora é a segunda. Tô eu e ela dirigindo um dia, indo para Angra dos Reis pregar num congresso. No meio do caminho, vocês aqui conhecem a estrada muito escura. Já era 8h30, a gente estava bem atrasado, eu apertei um pouquinho o pé. Passamos num buraco, o carro bateu no buraco, furou o pneu. Eu encostei no canto, troquei o pneu e disse, muito bem, é só continuar a viagem. Quando eu olhei por baixo do motor, quem aqui conhece de carro, sabe? O óleo do motor vazou todinho, não tinha óleo, no meio do nada, sem sinal. Falei, e agora? O que eu faço? Não tem socorro, não tem sinal, não consigo falar com a igreja. E eu botei a mão e fiquei, sem óleo não anda. Se eu ligar o motor sem óleo, trava, perco o carro. O Espírito Santo no meu ouvido, liga esse carro, dá a volta e volta pro posto que tu viu 10 minutos atrás e liga para a igreja. Eu passei a chave no carro e falei, Jesus, isso vai travar, vai queimar, vai explodir, não tem óleo. Liga, e o óleo todo no chão, girei a chave, o carro ligou. Eu calminho, cheio de medo, dei a volta, voltei mais 10 minutos, cheguei num posto de gasolina. Sem nenhum óleo, já estava fechado o posto, sem nenhuma gota de óleo. Passei o celular para a igreja e falei, irmãos, aconteceu isso, eles disseram, profeta, fique em paz. Nós sabíamos que tinha acontecido alguma coisa, porque nós sabemos que tu não falta. Nós vamos mandar um socorro agora aí. O Espírito Santo disse, fique em paz e volta para a tua casa. Disse para eles não interromperem o culto. Eu disse, fique em paz, continua o culto, a gente marca outro dia, eu vou voltar para casa. Mas seu carro vai funcionar, fique em paz. Estou eu voltando 2 horas, eu vou repetir, sem uma gota de óleo no carro. E o motor voando, leve, vindo. Parei o carro, fomos dormir no outro dia. Peguei ela, ainda levei na Pavuna. Aí voltei. Isso aqui eu não estou mentindo, pode ir lá, te dou o endereço da oficina. Entrei na oficina com o carro. O rapaz da oficina levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro. Levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro, olhava para mim, olhava para o carro. Aí subia de novo. Tu falou que veio da onde com esse carro? Angra dos Reis. Não acredito não. Na hora que tu passou a chave nesse motor era para ter travado. Eu falei para ele, como é que eu entrei aqui na oficina com ele? Ele falou, é mesmo, tu veio dirigindo. Eu, pois é, ele olhou para mim e falou, Deus é Deus na tua vida mesmo, hein? Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Antes desse dia, pastores, eu chegava lá e eles ficavam escutando música, fumando, bebendo. E eu não queria incomodar, ficava quieto do lado de fora. Depois desse dia, quando eu chego lá para ver o carro, ele, opa, o pastor chegou, tira a música. Apaga o cigarro, esconde a bebida, tira tudo. Pastor, o que o senhor deseja, coloca o carro aqui, que podemos ajudá-lo. Eles reconheceram o que Deus fez. Eu disse isso e conta a terceira para fechar a Bíblia, senão vai fluir até amanhã. Eu preciso contar isso porque o Espírito Santo não deixou eu passar por isto. E não deixou eu pular isto sem contar a vocês. De tudo que eu vivi, ano passado, o ano de 2023, pastor Helena Raquel, foi um ano muito difícil, pastor. Eu lembro que no ano final de 2022, outubro para novembro, eu e minha esposa viajamos para a Suíça para ministrar. Enquanto nós ministrávamos a palavra de Deus, uma irmã sul-africana veio até nós na igreja e disse, filho, ore por mim. E eu com a minha esposa, claro, minha irmã, vamos orar, e oramos. Ela foi até outro culto e disse, filho de Deus, ore por nós de novo. Eu, claro, e oramos. Só então ela revelou, eu pedi a vossa oração, porque eu casei com um suíço, mora aqui, mas a minha família é de uma família de feitiçaria muito pesada na África, e eu estou orando para Deus salvá-los, e por isso eu pedi a vossa oração. Eu olhei para ela e disse, fique em paz, filha de Deus, Deus vai trabalhar. Terminei o que Deus tinha a fazer na Suíça, entramos no avião, viemos embora em paz. Pousamos no aeroporto, o terminando, meu pai me passa o telefone, filho, passa aqui em casa. Falei, Jesus, o que é que aconteceu enquanto eu estava fora? Lembra de um antigo hino que nós cantamos dizendo, acertou um dos meus covardemente? Quando eu botei o pé em casa, pastores, o meu pai, triste, olhou para mim e disse, a sua mãe não está bem. Sua mãe está partindo. Ela está falando coisa com coisa. E eu lembrei da minha mãe orando. Está ali a Milena que acompanhou esse processo, está aqui a minha esposa. Eu lembrava da minha mãe orando, marchando, e quando eu subi no quarto, vi ela deitada na cama que quase não me reconhecia. Falei, Jesus, que é isso? Eu comecei a dar comida na boca dela, mas ela estava tão fraca, levamos ela para o hospital no outro dia. Eu não tive tempo nem de chegar de viagem. Levamos ela para o hospital. No hospital minha mãe sofreu um AVC.
e um rompimento total dos nervos atrás do pescoço. Quem aqui conhece de medicina sabe, se rompeu a cruzeta dos nervos, acabou, não liga mais. Não tem medicina para religar nervo. É por isso que estão gastando dinheiro com células tronco, para ver se refaz isso. A minha mãe perdeu o movimento daqui para baixo, começou a se alimentar com uma sonda na barriga, perdeu quase todo o peso do corpo. 5 minutos eu devolvo o microfone, aqui rede direito. E eu me lembro da minha mãe que não falava, se comunicava pelos olhos. Eu lembro de um dia de entrar no hospital e ir até ela, e eu via a morte no rosto dela, Jesus quase recolhendo e levando ela embora. E eu me lembro de debruçar sobre o leito dela e dizer: mãe, sei que tu estás ouvindo. Eu me lembro de quando você me ensinou os princípios bíblicos. Eu quero pregar para você, porque tu não podes ir para a igreja. A nossa igreja incompleta, oração, pastores e pastoras orando. E ela coberta de oração, comecei a pregar a primeira pregação que eu tinha pregado lá em Gramacho para ela. Eu disse: mãe, lembra de Pedro, quando ele estava afundando nas águas, Jesus pegou nas suas mãos. Só que eu me lembro que antes de eu começar a pregar, ela fechou os olhos. Ela fechou os olhos e de olhos fechados. E eu pensando que ela tinha dormido, mas continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, no momento que eu disse, e Jesus segurou nas mãos de Pedro e puxou. Quando eu disse puxou, ela abriu os olhos de novo, olhou para mim fraquinha, piscou os olhos como quem diz amém. Eu saí do tempo de visitação, foi um processo até final de dezembro, de outubro até final de dezembro, internada. Morre, não morre, morre, não morre, a igreja orando. Eu me lembro no dia 3 de janeiro, quando foi o meu aniversário, Deus me deu um presente. O presente foi levar minha mãe de volta para casa. Mas ela chegou em casa como se fosse um boneco de pano. Eu carreguei ela no colo junto com meu pai, ela não mexia. E pensa você ver alguém que marchava, entregava a profecia, pulava nos mistérios de Deus, na situação de ter que se alimentar por uma mangueira na barriga, de mal respira, não se mexe, não faz nada. Nós deitamos ela na cama e os médicos disseram: ou vai vegetar ou vai morrer. Acabou, não tem jeito. A igreja orando, 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 orando. Eu me lembro de, isso foi ano passado, 2023. Durante todo o ano eu subindo nos altares para pregar a palavra de Deus. Eu chegava nos altares dizendo: Jesus vai curar. Lembrando da minha mãe doente em casa. Eu pregando dizendo: Jesus vai dar vida, com a morte rondando a minha casa. Eu pregava e Jesus falava assim: prega que eu levanto. Oh, Jesus, faz isso comigo não. Prega que eu levanto, sem eu ter levantado nada, vai. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta. Chegava em casa, tinha que ver minha mãe deitada na cama, a minha esposa trocando e dando banho nela todo dia junto com meu pai. E eu: Jesus, me ajuda. Eu vi essa mulher marchando. Eu não quero um final desses para alguém que fez tanta sua obra. Mas se for a sua vontade, é tu quem faz, é tu quem manda. Eu lembro de quando tu levou o meu avô, que meu avô internado, e esta mesma mulher orou dizendo: cura o meu pai. E você falou para ela: não é o momento de cura, eu quero recolher ele. Eu já mostrei a glória para ele, e só não recolhi ainda porque tu está orando para eu curar. Solta ele da sua oração, porque eu quero trazer ele para a glória. E minha mãe disse: faz a sua vontade. Deus recolheu o meu avô na mesma semana. E eu me lembrei desse mesmo testemunho e disse: Senhor, se for para a tua glória, cura, então cura. Mas se for para levar, não deixa sofrer, Senhor. Faz logo a sua vontade. Só que enquanto a igreja orava, 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 eu cheguei um dia e vi minha mãe começar a querer falar. Falar, falar. Eu acho que tu não entendeu o peso do que eu acabei de dizer. Nervo rompido, não tá ligado, não passa comando. E minha mãe tá com a voz fraca e embargada, começa a falar, devagarinho falando, a língua pesada mais falando. Começou a mexer as cabeças, começou a mexer as mãos. Cada dia que eu voltava do culto, não ia para minha casa, eu pegava a minha esposa e ia para casa dos meus pais. Já via ela sentada na cama. Outro dia já via ela na sala sentada. Vi ela andando com o andador devagarinho. Jesus está fazendo manto. Vi ela soltar o andador e andar com a própria perna. Um dia cheguei de tarde e vi ela descendo na rua para comprar pão na padaria. Eu falei: que isso, varão? Já está assim? Estou sentindo Jesus aqui. Pegamos a minha mãe e levamos no neurologista. Só para tu dar um glória gostoso. Na primeira vez que entramos no neurologista, o neurologista bateu a chapa do pescoço dela e falou assim: na cadeira de roda não sai mais, pai. Não sai mais, filho. Vai ficar aí até morrer, acabou, tá quebrada aqui. Olha a chapa aqui, tá vendo? Não tá ligado. Na última vez que nós fomos, doutor Anderson, grande homem, ele entrou dizendo: bom dia, doutor Anderson. Ele deu um pulo da cadeira para trás e disse: pega esta mulher e faz a chapa agora no hospital. Agora. Bateram a chapa, ele pegava a chapa e ficava assim. Eu vou ensinar para você. Ele pegava a chapa e ficava assim: chapa antiga, chapa nova, chapa antiga, chapa nova. Não estou entendendo. Não estou entendendo.
Está aqui na chapa, não estou entendendo. Filho, irmã, nora, pai, vem cá você também. Olha aqui, está desligado. Mas olha a chapa nova, parece de criança, tá ligado? Qual foi o segredo? A medicina está gastando milhões para ligar. O que vocês fizeram para ligar? Aí meu pai falou, a gente serve o Deus lá de cima. O doutor disse, já entendi, fala mais nada não. É milagre, milagre não tem como explicar. Glória seja dada ao teu Deus, hein? Eu sinto ele aqui. Eu lembro de quando a minha mãe falando sentou comigo e disse, terminei aqui, e disse, meu filho, tu pregou para mim de Pedro no hospital. Falei, tu ouviu? Mas tu não estava dormindo? Falou, meu filho, eu não contei isso para ninguém, vou te contar. Quando tu começou a falar, eu me via levantando do leito. Eu me vi andando dentro daquele quarto, eu me vi deitado naquele leito. Eu te vi debruçado sobre mim. Eu atravessei a porta e ia embora. Eu estava morrendo, eu ia embora. Eu me vi. Só que testificou nesse mesmo dia, a minha pastora veio até mim, depois a pastora Helena Raquel, e disse, Jonathan, aconteceu algo aqui na igreja. O que, minha pastora? As irmãs e as pastoras, as esposas de pastor, no dia tal se reuniu para orar lá na salinha de cima. Uma glória tomou conta a tal hora. Os embolsos da parede começaram a cair. Até o vice-presidente pastor teve que reformar a sala. A glória caiu, Deus usou uma irmã para falar, estou indo em um hospital agora. Foi nessa mesma hora, eu encaixei as coisas, que a minha mãe me contou que ela ia andando no corredor, parou um varão de branco no meio do corredor, assim, e disse, volta que eu estou acrescentando mais vida, porque a minha igreja está orando, e eu ouvi a oração, volta. A minha mãe deitou na cama, levantou, está dando glória até hoje, ainda está servindo a Jesus grandão. Levanta a mão que eu quero profetizar nesse final de pregação. A unção que Deus derramou sobre a minha casa, as experiências que Deus derramou sobre a minha vida, não foram para terminar na minha casa e na minha vida. Eu profetizo que flui hoje através de mim, na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, você viverá milagre, você viverá milagre, vocês viverão milagres, vocês serão o próprio milagre. Quem pode receber isto, diga glória a Deus. Irmãos, veja esse testemunho do pastor Jonathan Carlos, onde ele fala que a mãe dele foi curada de algo que para os médicos não tinha cura. Veja até o final. Quantas vezes eu subi no altar ano passado, Jesus, dizendo, Jesus cura, com a minha mãe arriada no leito e na cama dentro do hospital, quebrada, por causa de um erro médico, rompeu o nervo atrás do pescoço, não andava, não falava, não comia, não movia. Pense tu ver a mulher que marchava dentro da igreja entregando profecia, arriada em cima de um leito, sendo alimentada por uma mangueira na barriga, e eu orando e dizendo, Jesus cura, e Jesus não curava. Subia no altar de noite, voltando do hospital, Jesus dizia, fala que eu curo. Dá vida, Jesus não dava. Chegava de noite na doutrina, fala que eu dou vida, mesmo ainda não tendo dado vida na tua casa. Fala que eu curo, mesmo ainda não tendo levantado e curado ninguém lá dentro. Fala que eu tiro os demônios, mesmo que a morte esteja rondando o teu lar. Eu subia no altar chorando com o coração esmagado por causa da provação, dizendo para os meus irmãos, Deus cura, Deus liberta, Jesus salva. Sabe o que começou a acontecer? A minha mãe disse que certo dia, 10 segundos para entrar dentro de arrebatamento, eu estava do lado dela no leito pregando sobre Pedro na tempestade. Ela se via saindo do corpo físico e indo embora no corredor do hospital, mas parou um varão de branco na frente daquele corredor, pastor João, e falou, volta, porque eu ouvi a oração da minha igreja, do meu servo, deita lá de novo. A minha mãe deitou só para tu dar um glória gostoso. No 3 de janeiro, no meu aniversário, ela voltou para dentro de casa, mas voltou como se fosse um boneco que não tinha movimento. Mas conforme eu ia pregando aos irmãos, dizendo que Jesus salva, cura e liberta, a minha mãe começou a mexer mão, braço, perna, começou a falar, comer de novo, levantou da cama. Nesse momento deve estar pregando a palavra lá no Rio de Janeiro. Voltou eu, voltou meu pai, voltou minha vaza, minha irmã, levando ela para o médico. O neurologista que tinha falado na primeira vez que viu ela, que ela ia vegetar ou morrer, porque não tinha jeito, o nervo rompeu, o nervo não cresce. Quando ele viu ela entrando no consultório dizendo, bom dia, doutor, ele deu um pulo para trás dizendo, o que é que aconteceu com esta mulher?
Nós precisamos fazer um raio-x e uma chapa do pescoço dela. 5 segundos e eu volto. Eles bateram o raio-x, ele pegou o primeiro raio-x e o último raio-x, e ele ficava comparando contra a luz. Chamou eu, meu pai, e disse: eu não estou louco. Olha o primeiro raio-x, o nervo está rompido, o nervo não cresce, não cola, morreu. Olha aqui de novo, está como de criança. O que vocês fizeram? Estuda esta mulher para replicar em outros. Aí meu pai se levantou e disse: não tem mistério, é que a gente é crente, serve o Deus lá do alto. Aí ele falou: já entendi tudo, leva ele embora. Não tem jeito não, crente é louco mesmo. Levanta a mão e não abaixe. Eu quero profetizar, o Espírito me deu esta oportunidade. Eu profetizo que a luta que está na sua vida não vai arrancar a salvação da tua casa. Com doença ou sem doença, com luta ou sem luta, a gente vai entrar no céu dando glória para Ele por toda a eternidade. Quem confirma esta palavra, levanta a mão, abre a boca e já vai treinando para quando entrar na glória. Só dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: não perca aquilo que ele comprou com preço de sangue na cruz, porque a luta está apertando. Diga: daqui a pouco a gente está em casa. Eu vou falar de novo para ver se alguém entende. Daqui a pouco a gente está em casa. Vou falar a terceira porque eu estou te dando a oportunidade de treinar para quando chegar no céu. Daqui a pouco a gente está em casa. Aleluia! Quem pode, tome seu assento em nome de Jesus. Eu preciso seguir com vocês dentro da palavra. Aleluia! Adão no jardim do Éden. Vem comigo para dentro da Bíblia. Adão e Eva são tentados por Satanás, igreja. Vou chegar em Mateus. Uma pergunta que eu sempre me fiz dentro da palavra de Deus, e eu sei que todo mundo aqui é inteligente para entender o que eu vou perguntar. O que é que deu na cabeça do diabo para se levantar contra Deus? Será que alguém que via Deus todo dia não sabia que Ele é tão poderoso que não pode ser derrotado? O que deu na cabeça dele para ele se virar de tal jeito e dizer: eu consigo, se não derrotá-lo, pelo menos ser igual a ele? Porque quando você lê na Bíblia, você não vê que Satanás tenta arrancar o trono de Deus. Satanás, dentro de Ezequiel e Isaías, assim está escrito, ele diz: pegarei o meu trono, subirei e serei semelhante. Não vou tentar arrancar o dele, eu vou tentar ser igual a ele pegando o meu. Irmão, só que nesta brincadeira de tentar ser igual a Deus, uma guerra estoura nos céus. A Bíblia diz que quando Deus criou Satanás, e eu disse que iria começar do começo, Deus o criou todo revestido de pedras preciosas. Está escrito aqui dentro. Imagine que Satanás, coberto de pedras preciosas, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, se achegava na presença de Deus, e ele tinha duas coisas para sacrificar diante de Deus. Ele não sacrificava animais. A Bíblia diz que quando fostes criado, em ti foram criados pífaros e símbolos. São como os instrumentos musicais que temos aqui, de percussão. Instrumentos como uma harpa ou como uma guitarra, seja o que for. Imagine que a Bíblia expressa que não foi criada para ele, foi criado nele. Então ele não pegava um instrumento fora e tocava como nós precisamos fazer. Não, já estava nele. Em ti foram criados. Então abre uma percepção da palavra para nós imaginarmos que quando Deus estava assentado no trono e Satanás se apresentava diante dele, e ainda não era Satanás, Satanás nem precisava abrir a boca como você abre, nem precisava levantar a mão como você levanta, nem precisava pegar instrumento como nossos irmãos estão tocando tão lindamente através do Espírito aqui esta noite. Ele só se movia diante de Deus, e dele saíam sons que adoravam a Deus. Beleza estava nele, formosura estava nele. Só que havia uma escolha. Eu já ouvi gente dizer, e aqui é um gatilho para tu entender tudo que eu vou pregar nos próximos 20 minutos. Alguém dizer que o diabo não teve escolha. Pela expressão da palavra eu fugigo, que ele teve escolha sim. Qual foi a escolha do diabo, pregador? Imagine que o diabo percebeu a mesma coisa que tu percebeu no começo da pregação. Deus é eterno, não tem começo. Só que eu descobri que a gente só respeita a autoridade que a gente conhece de onde se vem. Por exemplo, você respeita as autoridades que estão presentes espirituais aqui, porque tu conhece um mínimo de história desta autoridade.
Tu sabe alguma coisa do pastor Gion, do presbítero Ediel, da minha vida que às vezes tu vê na internet, ou alguém te contou antes de eu chegar aqui. Havia um pregador magrinho lá do Rio de Janeiro que vai pregar a palavra. Tu já sabia que eu era do Rio de Janeiro, que eu tinha essa fisionomia. Tu conhece algo. Tu pode sentar comigo depois, conversar comigo e conhecer mais da minha história. Então você respeita a autoridade porque conhece de onde ela veio. E isso aqui é a Bíblia, não estou inventando. É por isso que Faraó escraviza do arrebatamento o Israel. A Bíblia diz que ele escravizou porque não conhecera José e seus irmãos. Então, se eu não conheço o passado, como é que eu vou entender o crescimento presente? Se eu não conheço o passado, não entendo o crescimento presente, vou tentar travar o futuro. Travar como? Chicoteando no presente. Se eu não conheço o passado, não consigo respeitar a história presente e vou tentar travar a história futura. Só imagina Satanás na glória olhando para Deus. Obrigado, minha irmã. Olhando para Deus nos céus. E não se cansa do que eu estou falando agora. E perguntando para Deus de onde você veio. E Deus dizendo que eu te falei agora de lugar nenhum, sempre estive aqui. Imagina Satanás olhando para ele. Quem te deu autoridade? Deus dizendo: ninguém, sempre foi minha. Quem te criou? Ninguém, sempre estive. Imagina Satanás olhando para ele dizendo: como posso respeitar algo que eu não sei de onde vem? Imagina Deus olhando para ele dizendo: agora tu tem uma escolha. Você pode escolher ter fé na autoridade mesmo não sabendo de onde ela vem, e escolher obedecer. Ou agora, diabo, tu pode escolher não me obedecer porque não conhece de onde eu vim, e escolher ser rebelde meu inimigo. Escolhe aí o que é que tu quer. Imagina o diabo olhando para Deus e dizendo: eu não conheço de onde ele veio. Só para engrossar o caldo do que eu estou falando, para não parecer antibíblico. É por isso que Jesus fala com Nicodemos que aqueles nascidos do Espírito não sabem de onde vêm e não sabem para onde vão. Aí tu pergunta: por que não sabe de onde vem se eu vim da minha casa? Antes da tua casa tu veio de onde? Ah não, antes da minha casa eu estava na casa da minha mãe. Antes de estar com teus pais tu veio de onde? Eu vim do meu pai. E o teu pai veio de quem? Do pai dele. Vai puxando. E o pai dele? E o avô dele? E o tataravô? Tu vai chegar em Adão. E Adão veio de quem? De Deus. E Deus veio de quem? Não sabe de onde vem. Não sabe para onde vai porque tu vai para a glória, é ou não é? Chegando lá, tenta contar o tempo com a fita métrica para ver onde ele vai dar. Depois de 1 trilhão de anos na glória, tu vai perceber: passou nada ainda, tem mais 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão. É toda a eternidade com ele dentro da glória. É por isso que de eternidade em eternidade ele é Senhor, ele é Deus. Imagina Satanás olhando para ele e dizendo assim: eu não conheço de onde tu vem, não te quero também. E houve guerra nos céus, Apocalipse. E Miguel pelejou contra o dragão e os seus anjos. E nesta guerra Satanás foi expulso, a ponto de Jesus falar: eu vi Satanás ser expulso e cair do céu. Ele não desceu, ele caiu do céu na terra. E aqui já vai um gatilho para quem está me olhando de olho arregalado e pensa que o diabo está preso no inferno. Jesus não falou isso. Jesus teve 2 oportunidades, e as 2 ele usou para dizer: a primeira, caiu do céu na terra, não no inferno. Segundo, em Apocalipse ele disse para uma igreja: eu sei que lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás, porque o trono dele não está no inferno, está na terra, aonde vocês estão. Mas eu estou contigo no meio desta peleja, fiquem tranquilos. Glória a Deus. Satanás está na terra pelejando contra nós, porque aqui ele foi lançado. Deus cria Adão, e não vou entrar em pormenores, porque eu preciso ir para onde o Espírito está me conduzindo agora. Coloca Adão dentro do jardim do Éden. Satanás usa a mentira que derrubou anjos no céu para derrubar Adão e Eva no jardim do Éden. É a mesma mentira. O Espírito Santo mandou tocar, então lá vai. Qual é a mentira, Jonathan Carlos? A mentira é: Deus, se eu não sei de onde tu vem, eu também mereço ter o que tu tem, estar aonde tu está, carregar o que tu carrega. Tu colocou em mim porque eu mereço, não porque tu me criou. Esta foi a mentira que enganou Satanás. E olha aqui no meu olhão que eu respondo agora. Sabe por que até hoje Satanás luta contra vocês? Sabe por que até hoje Satanás talvez pense que possa derrotar Deus? Alguém certa vez disse: Satanás já sabe que está derrotado. Em parte sim. Satanás conhece o que Jesus fez na cruz do Calvário, sabe. Só que na mentalidade dele, pela condução da palavra de Deus, dá-se a entender que a mentira que surgiu no coração dele, e não foi Deus quem plantou, ele germinou em si mesmo,
foi tão profundo e tão grande que até ele mesmo está enganado nesta mentira. Ele acredita mesmo que pode derrotar Deus ainda. E o pior é que tem enganado muitas pessoas. Sabe como engana? Da mesma maneira que enganou Adão e Eva no jardim do Éden, dizendo: eu derrubei anjo com esta falácia. Anjos, vocês merecem o que tu tem, porque vocês são seus próprios donos. Assim derrubou Adão e Eva. Eva, Deus não falou que tu é livre? Eu sou. Então tu pode comer de tudo, menos daquela árvore ali. Então tu não é livre de verdade, porque quem é livre, se fosse, estava fazendo o que Deus não mandou não fazer. Só que certa vez eu preguei, não sei se tu já ouviu, repita aqui de novo, que liberdade não está em obedecer Deus. Perdão, a escravidão não está em obedecer Deus. A liberdade é que está em obedecer Deus, porque quem é escravo não consegue obedecer Deus. Tu pensa que quem está aqui dentro está escravizado pela Bíblia? Pensa que houve lavagem cerebral? Eu ouvi o pastor Gion falar aqui, tem doutores aqui em cima, estudaram a vida toda para estar na posição lá fora. Questão, que foi que aconteceu com esses homens, de tão boa posição na sociedade, para acreditar no que eu estou falando agora? É simples, e é muito mais simples do que parece. Eles só compreenderam a verdade que existe em tudo isso. Ninguém está enganado, ninguém está aqui escravizado. Nós queremos estar aqui, e é por pura liberdade. Ninguém nos arrastou. Sou eu quem quero entrar na porta da igreja. Sou eu quem quero levantar minha mão aqui dentro da glória. Deus não te escravizou. É a Bíblia quem fala. Se estou entrando em arrebatamento, tu não está percebendo. É a Bíblia quem dá. E se a Bíblia dá, não sou eu quem vou tirar. Paulo é quem fala. Não foi Cristo quem me escravizou. Eu é quem me fiz escravo. Eu vou repetir porque isso aqui é muito profundo. Não foi ele quem me escravizou. Eu é quem me fiz escravo. Ele me deu a liberdade. Eu peguei a minha liberdade e coloquei debaixo dele e disse: eu sou teu servo, sou teu escravo. Faz de mim o que tu queres. Ninguém me obrigou, sou eu que quero estar com ele, rapaz. Pregador, por que tu quer estar com ele? Jesus, lá vai então o Espírito Santo mandou. Sabe por que queremos estar com Deus? Sabe por que queremos estar na presença de Cristo Jesus, grandão da Galileia? Quem está lá fora amarrado com o diabo está amarrado porque é escravo. Quem está aqui dentro com Deus pode ir lá para fora, pode pecar, mas nega o pecado para poder estar com Deus. Somos livres. É a mesma liberdade que tem, voltei lá de novo, no jardim do Éden. Imagina Deus olhando para Adão dizendo assim: tu me ama. E Adão dizendo: te amo. Eu vou usar o que eu falo com a minha esposa. Aí imagina que eu volto 5 minutos e diga assim: eu te amo. Ela vai dizer também: te amo. Aí daqui a 3 minutos eu volto e digo: te amo. Ela já vai amarrar a cara e falar: tu já disse. Aí daqui a 1 minuto eu volto de novo: eu te amo. Vai ter uma hora que ela vai parar de responder. E sabe o que ela vai falar? Para que tu fica repetindo que me ama? Não se prova amor com a boca, filho. De palavra o mundo está cheio. Aí eu perguntaria: quer que prova como? Prova com a tua atitude. Não precisa nem abrir a boca. Como é que Adão provaria para Deus que o ama? Porque se toda a viração do dia a Bíblia expressa, Deus desce no jardim. Imagine Adão vendo entrando Deus no jardim dizendo: eu te amo. E Deus dizendo: tu já disse isso ontem, ontem, antes de ontem, semana passada. Tu me ama, quem está lá fora também diz que me ama. Prova que me ama mesmo. Provo como? Tá vendo aquela árvore ali? Se quiser estar comigo e me ama mesmo, não toca na árvore. Não porque tocar na árvore é pecado, é porque tu vai provar que me ama fazendo o que eu não mandei você fazer. E senti Deus falar com gente aqui. Tu pensa que a gente prega a santidade porque é escravo? A gente prega a santidade porque é livre. E a gente obedece à santidade, não porque Deus nos escravizou, é porque queremos estar com Ele e Ele é santo. Eu vou falar de novo e sigo. Ele é santo e me faça escravo da sua santidade, é para poder estar com Ele todos os dias. Quem entendeu isto, diga glória a Deus. Caminha comigo dentro da Bíblia. Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Deus poderia ter lançado eles no inferno, mas olhou no rosto de Adão e Eva e disse: olha, eu amo tanto vocês, como está em João 3,16, que da semente da mulher, aqui eu quero começar a pregar,
virá um que esmagará a cabeça da serpente. Dessa volta para chegar aqui. Quando nós olhamos mulher dentro da Bíblia, você pensa, é Eva. Não é Eva. Tu pensa, deve ser Maria. Não é Maria, nossa irmã Maria, que nós veremos no céu. E eu vou dizer a mesma coisa que Isabel, agraciada, que levou o meu mestre na tua barriga. Sabe que mulher é essa a qual Deus se refere? Israel. Pregador, é o quê? Sim, da semente da mulher, em outra palavra, da semente de Israel, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava comparando Israel a uma mulher. E assim como a Bíblia entrega que Israel é uma mulher, os antigos profetas também entregam, estou entrando no arrebatamento, quem está ligado está percebendo, entregam que Deus é como um marido. O marido que tem a sua esposa, que é Israel, que esperou Israel crescer, não casou com ela enquanto ela ainda estava criança na barriga do Egito, ou nova dentro do deserto, ou se criando dentro da terra prometida. Mas quando a nação se tornou um grande reino, a mulher estava preparada. Deus visitou através de Salomão, seu povo. A glória invadiu Israel. Foi tanto poder e glória naquele dia, que sacerdote que estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, porque era muito poder de Deus. Deus visitou o povo e disse: Israel, eu sou teu marido, tu é minha esposa. Relacionamento de poder e glória. Agora, aí começou. Todo dia Israel se relacionava com seu esposo. Todo dia Israel se relacionava com seu marido. Todo dia Israel colocava sacrifícios no altar para o seu esposo. Só que, eu não estou falando heresia, os profetas dizem: ó Israel, ó mulher amada, que se deita com os teus amantes, e os teus amantes apalpam as tuas vergonhas. Sabe o que os profetas estavam dizendo? Deus é o seu Senhor e o seu esposo, mas vocês se deitam e se corrompem com outros deuses. São os amantes que vêm e apalpam você, Israel. Vocês servem aos deuses da Babilônia, servem aos deuses de outras nações. Só que Deus te ama tanto, Israel, que poderia pela lei quebrar o casamento contigo, casar com outra, mas Ele quer você. Ele te perdoa e diz: a minha aliança contigo não está quebrada, eu ainda te quero, Israel. E Deus se relacionando com Israel. Um certo dia veio um varão galileu andando pela terra. Uma mulher samaritana, entrei no arrebatamento, fica do lado dele num poço conversando. Ele aponta o dedão para ela e diz: me dá água. Já entenderam? Na esquerda. Ela olha para ele e diz: tu sendo judeu me pede água. Ele diz: ô mulher, se tu soubesse quem te pede água, eu sou filho dele, sou filho de Israel também. É você que me pediria, eu te daria águas de vida eterna. A mulher percebe que ele é profeta, a conversa desenrola, não vou me aprofundar, vou direto para o que importa. E a mulher pergunta: ô Senhor, me responde uma pergunta aqui. O teu povo Israel está dizendo que se deve adorar lá no templo, e você diz o quê? Porque tem um povo dizendo que não precisa ir. Olha o que Jesus fala. Eles dizem isto porque a salvação não vem do Brasil, a salvação não vem dos Estados Unidos, a salvação não vem da África, a salvação vem de Israel. É deles que vem o Filho de Deus, é de Israel, e o relacionamento entre Israel e Deus, que vem eu para pisar na terra. Só que mulher, crê em mim, que vai chegar o dia, vai chegar a hora, e já é chegado o momento, que nem aqui nem lá adorará. Ela olha para ele e diz: por que, Senhor? Não vai mais precisar? É, mulher, eu não estou dizendo que tu não deve congregar, eu só estou dizendo que quem é verdadeiro adorador é adorador dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho, na rua, fora da rua, carregarão a presença do Espírito Santo de Deus. Cheguei no arrebatamento. Jesus escolhe os seus discípulos. Eu disse que ia começar no começo. Começa a pregar a palavra com eles naquela terra. Em Mateus 24, Jesus entra numa pregação escatológica, e ele começa atendendo um pedido do discípulo: Senhor, diz para nós quando esses tempos haverão de chegar. Eu gosto desse pedido dos discípulos. E se tu quiser guardar uma palavra para o resto da tua vida, grave o que eu vou falar nos próximos 15 segundos. O pedido que os discípulos fazem para Jesus é o mesmo pedido que aquele pai pede no pé do monte pelo próprio filho, dizendo: eu trouxe meu filho aos teus discípulos e não puderam expulsar o demônio, mas Senhor, eu sei que se quiseres, tu pode curar meu filho. Sabe o que a Bíblia fala? E adorando-o, disse: se quiseres.
Eu pergunto aos irmãos, como é que alguém pede adorando? Porque na nossa concepção, ou ora ou pede. Como é que alguém consegue fazer os dois ao mesmo tempo? E se a Bíblia dá, não sou eu quem tiro. Alguns dizem que primeiro ele adorou dizendo: tu és rei, tu és Senhor. Agora eu quero te pedir uma coisa, mas não é isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: e adorando-o, logo disse. Em outras palavras, eu estou reconhecendo quem tu é. Se você quiseres, já sei que tu é. E também já pedindo se quiseres. Eu vou falar de novo que só a irmã aqui entendeu. No se quiseres, já reconheci quem tu é, porque tu tem poder para curar. E se quiseres, já estou te pedindo, faz o que eu vou te colocar na frente. Ah, se tu soubesse como é que se faz para adorar e pedir ao mesmo tempo, tanta coisa iria ser quebrada na nossa vida para a glória de Deus. Se quiseres, tu podes. Se quiseres, tu faz. Se quiseres, tu faz. Jesus começou a pregar a palavra, meu irmão. Lá vai, cheguei aonde o Espírito mandou. E começa, vocês vão saber o fim dos tempos. Quando houver guerras e rumores de guerras, quando houver maremotos e terremotos, quando houver tantas coisas erradas na terra, e o certo virá errado e o errado virá certo, vocês verão o esfriamento do amor, vocês verão a perseguição da igreja. Só que o que me confronta, eu sei que vai te confrontar, é Jesus terminando essa parte dizendo: mais ainda não é o fim. Jesus amado, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei: Jesus, quer dizer que terremoto não é o fim? Jesus falou: não. Quer dizer que maremoto não é o fim? Jesus falou: não. Eu disse: Jesus, eu tenho algo para te falar aqui na oração. Ele: o quê? É que tem gente vendo guerra e se desesperando dentro da igreja, dizendo: Jesus, vou voltar agora. Aí Jesus falou: se fosse por causa de guerra, já tinha voltado na primeira, na segunda, já tinha voltado há milhares de anos atrás. Na verdade, nem tinha vindo a primeira e já estava na primeira guerra entre Caim e Abel na terra, rapaz. Já tinha voltado para arrebatar antes mesmo de existir igreja. Eu disse: Jesus, tem gente desesperada porque está tendo que usar máscara, o negócio está difícil. Rapaz, se fosse por causa de doença, o fim, eu já tinha voltado na chikungunya, na dengue, na zika, na AIDS, na tuberculose. Eu não voltei. Ah, Jesus, mas está tendo esfriamento do amor, rapaz. Não é a primeira vez que o amor esfria na terra e eu ainda não voltei. Jesus, é que está tendo perseguição, Senhor. Estão perseguindo os chineses, os norte-coreanos, estão perseguindo os africanos, estão perseguindo os afegãos, estão perseguindo nossos irmãos na Europa, na América do Norte, nas ditaduras da América Latina. Jesus, até mesmo no Brasil, começou a se levantar certo algo de perseguição contra meus irmãos. E eu não estou falando de governo, eu estou falando de ideologia, onde pessoas vão para a mídia dizer: esse povo está errado, é quadrado, é ultrapassado, esse povo tem princípio e tem que quebrar isso, tem que mudar a Bíblia, tem que mudar a lei. Está repreendido em nome de Jesus. Chama de quadrado e ultrapassado, mas a palavra não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. E Jesus falou: meu filho, diz para o meu povo que se fosse perseguição, eu já tinha voltado há muito tempo para arrebatar a igreja. Jesus, quando é o fim então? Jesus no meu quarto disse em oração na beira da janela: eu enviarei um avivamento na terra, filho meu. E eu vou começar pelo Brasil, meu filho. E eu não estou falando isto da boca para fora. Está aqui irmãos que talvez já tenham ido e podem me corrigir. Entra na África para ver que os irmãos africanos são avivados, mas a liberdade está apertada. Entra na Ásia para ver o tanto de outros deuses que estão sendo adorados. Entra no Oriente Médio para tu ver a perseguição terrível na base da bala que está acontecendo. Entra na Europa para ver o esfriamento da fé que aconteceu. Entra nos Estados Unidos para ver que estão indo pelo mesmo caminho. Entra na América Latina que estão oprimindo o povo de Deus. É só no Brasil, eu vou falar de novo, é só no Brasil que dá para ficar até essa hora dando glória dentro da igreja e ninguém te mata. O Brasil está se tornando exportador, como disse pastor Billy Graham muito tempo atrás, de profetas. Os pregadores estão saindo daqui, indo para fora e dizendo: arrependam-se, porque é chegado o momento do toque da última trombeta. E eu questionando Jesus disse: é muito rápido, eu vou falar. Eu disse: Jesus, mas como pode haver um avivamento? Uma crise está instalada na nossa nação.
O povo está dividido de um lado para o outro. Sabe que Jesus falou: meu filho, primeiro, sempre teve crise. Teu avô reclamava de crise, teu pai reclama de crise. Se eu não voltar até teu filho vai reclamar de crise. E outra, olha para a Bíblia, filho meu, e veja que os maiores avivamentos na Bíblia foram debaixo de chicote. No ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor. Ezequiel na Babilônia, estava eu à beira do rio Quebar. Israel está quebrado, mas eu vi os céus se abrirem. Estevão sendo apedrejado, estou morrendo, mas eu estou vendo Jesus sentado à direita do Pai. Jesus indo para o Calvário, estou sangrando, mas eu estou rendendo a humanidade para Deus grandão que está na glória. É debaixo das maiores perseguições que o azeite é espremido até o bagaço e o óleo sai e o Espírito Santo opera. Eu sei que dói, nem todos podem suportar esta palavra, mas ela é fiel e verdadeira. Estamos no momento ótimo para receber um avivamento de Deus, aonde por causa de doença, de guerras, falta de emprego, falta de recurso, estamos contritos de coração, dizendo: Senhor, nos socorre. Eis aí diante de vós, casa da promessa, um grande avivamento que se achega na terra. Não acredita, então sai da frente para quem acredita, porque Deus vai usar a espada na terra. Estou sentindo Jesus aqui. Camen reteia. E por favor, entenda o que eu estou falando. Eu gosto de marchar. Se tivesse espaço, eu saía marchando no meio da igreja até lá na porta e voltava. Só que o avivamento que eu vos prego é esse aqui. É disto aqui. Entrei, cheguei no arrebatamento. Por quê, pregador? Porque Jesus disse: não é guerra que define o fim. Ah, já entendeu, né, profeta? Não é doença que define o fim. O que define o fim? Então a minha palavra será pregada em testemunho de todas as nações. Depois que houver avivamento disso daqui, aí a trombeta toca e virá o fim. Aí eu resolvo de tirar vocês da terra. Até lá, vai pregar, vai trabalhar, vai orar, vai tacar óleo na cabeça, vai expulsar demônio, vai levantar quem está caído, porque foi para isso que eu chamei vocês na terra.